A nossa mente costuma ser agitada, é difícil fazê-la parar, mas se pedimos ao Senhor, o Espírito Santo nos dá uma mente tranquila. Tranquila para pensarmos em Deus, orarmos a Deus, para considerarmos o seu amor por nós. Peça uma mente tranquila, sentimentos tranquilos. Vá pedindo para que o Senhor tire do seu coração qualquer preocupação. Diga: Senhor, tire as minhas preocupações. Qualquer ansiedade. Peça para o Senhor tirar, lançar fora. Peça para o Senhor remover iras. Se você está magoado com alguém, irritado com alguém, e esse pensamento perturba a tua mente, peça ao Senhor para que remova. Te tranquilize. Peça ao Senhor para que Ele te acalme e você possa resolver o assunto com respeito a essa irritação com calma, sem desentendimento, sem brigas, perdoando ou pedindo perdão. Peça ao Senhor uma solução. Querido Senhor, se há uma preocupação, apresente agora ao Senhor. Peça a mão poderosa do Senhor sobre isso que te preocupa. Peça a solução no Senhor. Não fique pensando, fique orando. Peça uma solução ao Senhor. E a paz do Senhor vai tomar conta do teu coração. Aleluia. Peça ao Senhor direção para coisas que precisam ser feitas. Não fique só pensando, mas peça a direção do Senhor. Em algum assunto que precisa ser feito, peça direção. Não fique querendo fazer de si mesmo, peça direção. Aleluia. Louve o Senhor. Diga ao Senhor: obrigado a Deus pela minha salvação. Diga ao Senhor: obrigado por Cristo crucificado pelos meus pecados.
Agradeça ao Senhor por Ele ter te tirado das trevas e levado para a sua luz. Agradeça ao Senhor. Se agora mesmo há uma situação de trevas, de escuridão na sua mente, os teus sentimentos, peça a luz do Senhor. Diga: ilumina-me, Senhor. Dissipa minhas trevas. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor: encha-me com a tua luz, com a tua presença. Dissipa as trevas. Dissipa as trevas no meu interior. Encha-me da tua luz. Aleluia. Aleluia. Amados, abram, por favor, no Salmo 57. Vamos ver alguns versículos aqui e encerrarmos esse momento de abertura. Esse é um salmo de Davi, que fala de uma aflição particular que Davi passou quando ele fugia de Saul. Ele se abrigou numa caverna, enquanto Saul o perseguia. Ele estava em muita desvantagem. Verso 1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Então, pense em Davi lá naquela caverna, cercado por Saul. Pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Aleluia! Em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo. Isso fala de um pintinho debaixo das asas de uma galinha. É o que nós somos. Pintinhos indefesos, debaixo das asas protetoras do Senhor. A sua sombra, à sombra das tuas asas me abrigo. Aleluia, minha alma se refugia em ti mesmo, Senhor. Aleluia, até que passem as calamidades. Louvado seja o Senhor. Ele mesmo é o nosso refúgio. A sua presença nos cobre. A sua presença é o nosso lugar de refúgio. A sua presença são como asas de abrigo para nós. Verso 2: clamarei ao Senhor Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Aleluia, eu clamarei ao Deus Altíssimo. É o Deus que por mim tudo executa. Aleluia, Senhor. Aleluia, o Senhor não nos abandonou. O Senhor não abandona aquele que clama a Ele. O Senhor é altíssimo, mas a tua presença é conosco. Ele é o Deus que por mim tudo executa, tudo faz, conforme o meu clamor. Não fique afligido numa questão, seja ela qual for, clame ao Senhor. O Senhor por nós tudo faz, tudo executa.
3: Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma, imagine ali Davi, cercado por Saul. Ele está ali naquela caverna. Saul não sabe que ele está lá. A história é essa. E Saul entra na caverna para fazer as suas necessidades. Ele não sabe que Davi está lá. Davi, na verdade, tem oportunidade de matar Saul, mas o Senhor diz a ele para não fazer isso. E ele permanece no Senhor. Verso 4: Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. E o Senhor o livrou. A história toda está lá em 2 Samuel, melhor, 1 Samuel. Então, no verso 5, e nós paramos por aqui, Davi, no meio da sua aflição, o seu clamor se volta para uma adoração. Quando vê como Deus o livra, ele teve Saul nas suas mãos, mas não o matou. E ele pôde se sentir não só amparado pelo Senhor, mas pôde se sentir superior a Saul mesmo. Ele se colocou sobre o opressor. É isso que o Senhor faz conosco. Então ele levanta esse louvor, essa exaltação ao Senhor. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória, ou em toda a terra seja esplêndida, magnífica a tua glória. O Senhor é Deus acima nos céus e cuida dos que clamam aqui na terra. Por isso, enche a terra da sua glória magnífica. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Querido Senhor. Amém. Adriel, pode vir. O Adriel vai compartilhar conosco. Som. Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Essa noite eu gostaria de convidar os irmãos para abrirmos na palavra em Hebreus, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 3. Nós iremos ler os versículos 7 até o versículo 19. Hebreus, capítulo 3, dos versos 7 a 19. Aqui em Hebreus, irmãos, alguns irmãos estudiosos, eles fazem apenas um comentário dizendo que
o livro de Hebreus a Epístola aos Hebreus é como um quinto evangelho. Porque durante os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós vemos as características de Jesus sendo apresentado como um homem, de Jesus vivendo na terra, dele morrendo, ressuscitando, de todos os seus feitos, seus milagres. E aqui nós vemos em Hebreus, Jesus, praticamente a imagem de Jesus sendo apresentada como um sumo sacerdote. E é maravilhoso porque esta carta aponta acontecimentos do Antigo Testamento, mostra feitos do Antigo Testamento, e nós podemos ver que muitas das coisas que estão escritas aqui servem para nós como uma advertência, serve para nós como uma orientação, como uma forma de nós vermos que o nosso Senhor, Ele era, Ele é e Ele há de vir. Nosso Senhor, Ele é eterno e de geração após geração Ele permanece fiel. E é tão maravilhoso porque hoje nós também podemos ver essas palavras. E nós podemos, assim como é nos apresentado o que aconteceu com o povo no deserto, na caminhada, hoje nós temos esse alerta, essa orientação, para que nós não pratiquemos da mesma forma. Amém? Então eu gostaria de convidar os irmãos para nós lermos do verso 7 até o verso 19. Aproveitar os irmãos que estão aqui, eu leio um versículo e os irmãos leem o seguinte, amém? Versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, irmãos, o sentimento para compartilhar com os irmãos essa noite é em relação ao sério risco que é a incredulidade. Nós podemos ver nesse trecho aqui, que fala os relatos de tudo que nós temos visto na caminhada no povo no deserto. E quão sério é um coração endurecido, quão sério é um coração descrente, um coração que abandona os desígnios do Senhor, um coração que não ouve mais o Senhor. Gostaria desta noite de orar para o Senhor estar nos conduzindo. Amém. Senhor Deus, nós queremos continuar ouvindo as Tuas palavras, Senhor, ouvindo o Teu rico falar. Senhor, diante da Tua palavra,
o Senhor dispensa o teu falar de vida. Senhor, que possamos aprender, Senhor, com as tuas escrituras. O Senhor tem nos deixado relatos, o Senhor tem nos deixado histórias, Senhor, para que nós pratiquemos de maneira diferente. O Senhor tem nos chamado ao arrependimento. O Senhor tem nos chamado a termos um coração amolecido. Senhor, esta noite continua falando aos nossos corações. Senhor, abra os nossos ouvidos. Senhor, amoleça o nosso coração, para que possamos receber as Tuas palavras, como vida a nós. Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós vemos os outros livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nós vemos que fala em muitos relatos que o Senhor tirou o seu povo de uma amarga escravidão, que o Senhor levantou Moisés para conduzir o seu povo, para levar o seu povo adiante. E nós vemos que o Senhor se manifestava através de Moisés de maneira maravilhosa, e ele era de fato conduzido, guiado pelo Senhor a conduzir o povo. E em todo esse cenário dele tirar o povo dessa escravidão, dessa dura e amarga escravidão, nós vemos que o povo virou as costas para o Senhor. O povo endureceu o seu coração. E aquilo que o Senhor fazia, aquilo que o Senhor preparava, aquilo que Ele levantava, aquilo que Ele dava como uma provisão, como um sustento, já não era mais o que satisfazia o coração do povo. Então nós vemos que eles não demonstraram uma gratidão. E a maior prova disso é que nós vemos que eles levantaram um bezerro de ouro para que um bezerro os conduzisse, para que ele desse a direção, o que eles tinham que fazer. Puxa, irmãos, quão sério é nós vermos que, por mais que o nosso Senhor Ele faz, o nosso Senhor Ele age, muitas vezes o nosso coração também pode correr o risco de estar endurecido. Nós vemos que o Senhor, Deus jurou para o povo, né? Deus, Ele até disse para o povo que eles não entrariam na terra, não entrariam no descanso. E apenas Josué e Calebe foram os únicos que entraram. Todos os demais nós podemos ver aqui que fala, os cadáveres caíram no deserto, todos eles estavam mortos no deserto. E durante toda essa caminhada, durante todo esse tempo que o Senhor os conduziu, o povo permaneceu ainda com o coração endurecido, permaneceu com o coração difícil, com uma dura cerviz. Nós devemos hoje, irmãos, nos atentarmos àquilo que nós temos lido, porque essa é uma situação que muitas vezes pode ocorrer a nós também. Nós precisamos crer naquilo que o Senhor tem falado. Nós precisamos crer nas suas palavras. Nós precisamos ver que existe um Deus que está diante de nós, um Deus que nos conduz, que nos dá uma direção, mas nós não podemos retroceder. A nossa caminhada precisa prosseguir, precisa ir adiante. Porque quando nós paramos de ouvir a voz do Senhor, irmãos, quando nós paramos de sentir o Senhor falar no nosso viver, nós estamos passando por um período de incredulidade. O nosso coração passa a ficar endurecido, nós tapamos os ouvidos para as correções do Senhor, para as palavras que vêm do Senhor, que são para nos
nos alertar, para nos fazer convergir o nosso caminho, a nossa direção. Nesse versículo 7, irmãos, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz. Irmãos, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos pedir de uma maneira clara e de uma maneira séria diante do Senhor: Senhor, abra os meus ouvidos. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso, Senhor, ouvir as tuas palavras, ouvir aquilo que o Senhor tem ordenado a mim. Irmãos, nós precisamos clamar. Os nossos ouvidos muitas vezes estão tapados, estão surdos, e essa é uma artimanha que o inimigo usa para nos fazer dispersarmos, para nos fazer estarmos desolados. Eu lembro que tem alguns irmãos já até compartilharam, né? Que muitas vezes o pregador estava falando e aí determinada pessoa se levantava, isso não no nosso meio, mas determinada pessoa se levantava e saía, ia tomar água, toda hora que ia falar algo para poder ir de encontro ao coração daquela pessoa, ela se levantava, ela ia no banheiro, ela ia tomar uma água, e aquilo, irmãos, era o inimigo usando aquela situação para poder fazer a voz do Senhor se calar na vida daquela pessoa. E no momento que era para a palavra entrar no coração e transformar completamente, aquela pessoa saía. E o inimigo, ele tem usado isso. Ele nos faz estarmos dispersos, pensando em outras coisas, preocupado com tantas outras coisas. E aí, quando a palavra do Senhor vem para encontrar morada ali, habitação, nosso coração está fechado. Os nossos ouvidos estão tampados. Nós precisamos ouvir, irmãos, a voz do Espírito. Precisamos ouvir a voz do nosso Senhor. No versículo 8, irmãos: não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. O povo aqui não deu ouvidos, eles taparam os ouvidos. Deus foi provedor, Deus fez milagres, Deus era uma coluna de nuvem, era uma coluna de fogo, Deus era o alimento, Deus era as sandálias, as roupas que não se desgastavam, mas o povo não viu nada disso. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Puxa, irmãos, é muito tempo, né? Durante todo esse tempo, Deus se mostrando presente, Deus aparecendo, Deus conduzindo. Mas o povo endureceu o coração. Irmãos, o pecado, ele é grave, ele é muito sério e ele nos faz estarmos separados de Deus. O pecado, ele cria uma separação, ele cria uma barreira, uma coluna. E nós, no nosso viver, irmãos, se nós alimentamos o pecado, se nós permanecemos com o nosso pecado sem confessar, isso cria uma rebelião, isso cria raízes do pecado no nosso coração. E aí, Deus fala, a palavra do Senhor bate e volta. Irmãos, nós achamos aquilo que é natural, nós achamos que o pecado, não é normal isso, está tudo sob controle. Não, isso aqui eu não preciso confessar. É que nós já perdemos a sensibilidade de ouvirmos o Senhor falar. Nós já perdemos aquele coração puro, aquele coração que ouvia as palavras do Senhor, um coração amolecido.
nós deixamos a raiz do pecado tomar conta do nosso interior, do nosso ser. Aqui no verso 10, irmãos, diz assim, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Irmãos, que nós não tenhamos um coração ingrato, que nós possamos clamar ao Senhor esta noite, Senhor, livra-me deste coração ingrato. Senhor, eu preciso conhecer os teus caminhos, eu preciso conhecer quem o Senhor é, eu preciso ter o Senhor na minha vida. Senhor, livra-me dessa coluna, dessa barreira que faz separação entre mim e Ti. Irmãos, clame essa noite, ore, se existe algo, se existe algum pecado que está atormentando a sua vida, se existe algo que já está criando raízes no seu coração, clame ao Senhor. Senhor, me livra das amarras do pecado. Senhor, me livra de um coração endurecido, de um coração que se esquece do Senhor facilmente. Eu necessito, Senhor, do Teu livramento. Irmãos, no verso 11, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E aqui, irmãos, nós podemos refletir essa noite. O que Deus tem feito na nossa vida? O que o Senhor tem feito? Eu tenho certeza, irmãos, que o nosso Senhor tem cuidado de cada um de nós. Ele tem nos dado inteligência, Ele tem nos dado o nosso sustento para o nosso dia a dia. Ele tem sido a nossa segurança no trânsito. Ele tem sido a nossa saúde, irmãos. Ele tem cuidado da saúde dos irmãos, livrado os irmãos da morte. Puxa, quantas são as coisas que o Senhor tem feito. E em relação a tudo isso, irmãos, isso são coisas que se nós colocarmos puxa, não dá nem para a gente colocar na ponta do lápis, todo o cuidado que o Senhor teve conosco nesse dia, foram muitas coisas, mas irmãos, como nós temos reagido em relação a tudo isso? Como nós temos parado diante do Senhor e agradecido a Ele por tudo isso? Tem um trecho, irmãos, do livro O Cristo Todo Inclusivo, que o irmão ele fala uma passagem assim, ele fala, em tudo que nós fazemos, nós precisamos ver o Senhor. Isso eu achei maravilhoso, porque ele fala que no caminho, na estrada, se você está dirigindo, você pode dizer, Senhor, eu estou nessa estrada, mas o Senhor é o meu caminho, o Senhor é a minha verdadeira direção. Sem o Senhor eu vou me perder, mas o Senhor é o meu caminho. Puxa, eu vou me descansar, eu vou sentar, repousar num sofá. Senhor, eu estou sentando nesse sofá, mas o Senhor é o meu descanso. Isso aqui é algo material, é algo que vai passar, mas o Senhor é o verdadeiro descanso. Eu estou tomando uma água, um copo de água, Senhor, eu estou tomando essa água, ela pode me saciar agora, mas depois eu vou ter sede. Mas o Senhor é a verdadeira água, o Senhor é o meu sustento. Irmãos, que maravilhoso. Eu falei, puxa, eu preciso tomar isso para mim também, porque eu necessito conhecer o Senhor em todos os aspectos da vida. Em tudo que o Senhor é, nós precisamos vê-lo. Em todas as coisas nós precisamos conhecer o Senhor. E é o que fala aqui, irmãos, é o que nós lemos. Eles também não conheceram os meus caminhos. Irmãos, o Senhor é o nosso caminho, nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos ter o desejo, o prazer em conhecê-lo. Os versículos, aqui no versículo 10 e 11, né, ainda fala que o nosso Senhor, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus justo, e o nosso Senhor, irmãos, Ele não se agrada do pecado. O pecado faz separação, o Senhor, Ele nos ama, o Senhor, Ele ama cada um de nós, mas o pecado é algo que o Senhor abomina, porque o Senhor é um Deus santo, Ele é um Deus justo,
E nós precisamos, irmãos, ter um coração de gratidão a Ele. Sermos gratos todos os dias ao Senhor. Anelarmos pela presença do Senhor. Anelarmos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que Ele tem a oferecer para nós. Quando nós nos colocamos de maneira sincera ali dentro do quarto secreto, quando nós nos voltamos a Ele, irmãos, nós precisamos estar almejando a presença do Senhor, anelando por ver o Senhor, por ter contato com a face do Senhor. Tem um versículo, irmãos, em Apocalipse, se os irmãos quiserem abrir, eu vou estar lendo aqui, por conta do tempo também. Mas em Apocalipse 9, os versículos 20 e 21, diz assim, irmãos: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. É Apocalipse 9, 20 e 21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Irmãos, aqui nesse capítulo de Apocalipse, se os irmãos voltarem um pouquinho, irmãos, nesse capítulo está acontecendo muitas coisas. E as pessoas estão vendo, as pessoas estão com os olhos visíveis de tudo que está acontecendo ali. E diz nesse versículo, irmãos, que mesmo assim, eles não se arrependeram das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos. Eles não se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Irmãos, não há outra palavra a dizer em relação a isso, a não ser um coração endurecido. Eles não se arrependeram, mesmo vendo as coisas, mesmo vendo tudo acontecendo. E eu tenho certeza, nós podemos ver, irmãos, as pessoas, muitas pessoas que também estão no leito de morte, não se arrependem, não se voltam o coração a Deus, preferem permanecer na morte, preferem permanecer nos pecados, mas não se arrependem. Irmãos, que nós possamos clamar ao Senhor: Senhor, livra-me de um coração endurecido. Senhor, mesmo vendo tudo acontecer, mesmo vendo o Senhor aparecer, mesmo vendo o Senhor se mostrar fiel, o Senhor mostrar na minha frente, Senhor, livra-me de ter um coração que não crê. E outra coisa também, irmãos, nós podemos ver que o pecado em si, ele priva as pessoas de verem os benefícios maravilhosos que é estar no Senhor, que é estar na presença do Senhor, permanecendo nele. Porque nós vemos aqui também que no finalzinho deste capítulo fala, eles não, no versículo 11 aqui, né? Não entrarão no meu descanso, não entrarão no descanso do Senhor. O pecado, irmãos, é capaz de atormentar, é capaz de nos fazer estar tão distantes do Senhor, de criar uma barreira tão grande, que nós não conseguimos ver o Senhor, que nós não conseguimos ouvir o Senhor, não conseguimos ter contato com Ele. Parece que as nossas orações não chegam ao Pai, os nossos pedidos não são atendidos, porque nós não sentimos mais, nós não temos mais a presença, o contato ali do Senhor na nossa vida. Então,
a incredulidade, ela tem esse poder, irmãos, de criar uma armadilha, de amarrar as pessoas. E se nós vermos no versículo 12, o versículo 12 é um alerta, o versículo 12 é uma orientação. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Irmãos, se não fosse tão perigoso, eu acredito que não teria essa advertência aqui. E diz: tende cuidado, que jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Irmãos, um coração perverso de incredulidade nos afasta do nosso Deus, afasta da presença do Senhor. E aqui também, irmãos, neste versículo, aqui o original dessa palavra, essa palavra incredulidade no grego, diz que o significado dela é apostenai. E essa palavra apostenai, ela tem também o mesmo significado da palavra apostasia. É mesma similaridade com apostasia. E aqui fala, a gente pode perceber nesse trecho, irmãos, que um coração incrédulo, rebelde, ele pode nos levar à apostasia, ele leva o nosso coração a virar completamente as costas para Deus. E eu creio que essa advertência, irmãos, tende cuidado, é para que nós permaneçamos no nosso Senhor, é para que de fato nós estejamos alertas, para que de fato nós percebamos que se nós estamos nos sentindo distantes do nosso Senhor, tem algo que precisa ser confessado, tem algo que precisa ser tratado, tem algo que precisa nos fazer voltar ao Senhor e pedir que o Senhor nos ilumine, pedir que Ele nos limpe, para que nós possamos sentir o Senhor novamente. O versículo 13 aqui, irmãos: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, que nós não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Aqui, deixa eu só ver qual que é o versículo. Nesse verso 13 mesmo, irmãos, para que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Eu estava até ouvindo a pregação de um irmão e ele fala que nós devemos, para nós estarmos alertas, nós precisamos sentir como se nós tivéssemos um calo. E toda vez que nós formos colocar o nosso sapato, nós sentimos aquele calo, aquela dor. E aí o irmão fala, para que nós não tenhamos um coração insensível, nós precisamos ter esse calinho no nosso dedo, para toda vez que nós colocarmos o nosso sapato, falar, opa, eu preciso estar no Senhor, eu preciso ouvir a voz do Senhor, eu estou sentindo que eu estou ficando um pouco distante, estou sentindo que estou com o coração insensível. Então, toda vez que, para nós não sermos enganados, para nós não sermos pegos por um coração incrédulo, nós precisamos colocar o nosso sapato e sentir esse calo para falar, eu preciso estar no Senhor, eu preciso ouvir a voz do Senhor, eu preciso estar sensível a ouvir a voz do Senhor, para não ter um coração duro, para não ter um coração incrédulo. Aqui, irmãos, já
praticamente alguns versículos para a gente encerrar. Um outro ponto aqui que eu também achei bastante interessante é no que diz respeito, falando no versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Um outro ponto também que nós podemos ver, irmãos, é que durante tudo o que o Senhor fez para o povo, durante toda a caminhada e toda a provisão do Senhor, nós vemos que o povo já via aquilo que o Senhor fazia como algo totalmente natural, um cuidado diário, mas não via que o Senhor preparava tudo aquilo, porque o Senhor estava livrando o seu povo de uma escravidão, que o Senhor conduzia o seu povo para uma boa terra, que o Senhor conduzia o seu povo para o melhor lugar. Mas as palavras do Senhor, ali eu acredito que batiam no coração do povo e voltavam. Tudo que o Senhor dava como ordenança, tudo que o Senhor dava como um direcionamento, voltava. O povo já via aquilo como algo simples, não via mais como um cuidado do Senhor, como uma provisão que vinha do Deus que estava livrando-os daquela escravidão, daquela amarga e dura escravidão. Então, irmãos, existe nesses trechos aqui, a partir desse verso 13, algo que nós precisamos estar tomando como cuidado em relação à igreja, à nossa família da fé. Aqui quando diz, irmãos, exortar-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Nós precisamos, irmãos, ter um cuidado mútuo, ter um cuidado coletivo uns com os outros, com os nossos irmãos. E aqui, irmãos, eu sei que é algo até difícil quando nós vemos um irmão pecar, quando nós vemos um irmão cair no erro, de nós o chamarmos e falarmos: irmão, você está errado, você está cometendo este pecado, irmãos, você precisa se voltar ao Senhor, isso não é certo, não fique alimentando o seu pecado, o seu erro. É muito difícil nós fazermos isso. Eu lembro que uma vez o irmão Zaga falou: eu estou cansado de fazer isso já, de ter que chegar nos irmãos e falar: irmão, poxa, você está fazendo isso de novo, você precisa se voltar, irmão, tem que se arrepender. Mas aqui, irmãos, nós precisamos nos exortar mutuamente. Irmãos, por mais que seja difícil, mas o irmão vai virar a cara para mim. Mas ele não vai mais falar comigo. Ixi, aquele irmão lá é difícil. Irmãos, eu tenho certeza que se a pessoa que está ouvindo, recebendo a exortação, se ela não acata, o coração dela está endurecido. O coração dela permanece no engano, permanece nas amarras do inimigo. Irmãos, quem adverte, ele ama. Quem exorta, ele cuida do próximo, ele cuida do seu irmão. E nós precisamos, irmãos, também pedir para o Senhor esse cuidado uns com os outros, esse cuidado com os nossos irmãos, para que todos nós possamos nos santificar diante do Senhor. Para que todos nós possamos almejar sermos parecidos com o nosso Senhor, com o nosso Senhor que é justo, com o nosso Senhor que é bondoso, que é santo. Nós precisamos, irmãos, almejar por isso. Que esse também possa ser um desejo do nosso coração, de nos ajudarmos de maneira mútua, de maneira coletiva.
Infelizmente, hoje, nós vemos no meio, na sociedade, as pessoas, cada um por si. Eu quero ser melhor que ele, eu vou derrubar ele porque eu sou melhor que ele. Não, ele que corra, eu vou fazer a minha parte. Nós vemos, infelizmente, uma sociedade individualista, que pensa apenas em si mesmo. Mas nós precisamos, irmãos, ter esse desejo de, junto com os nossos irmãos, estarmos buscando a santificação, de nos ajudarmos de maneira coletiva. Aqui para ir concluindo, irmãos, versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Irmãos, nós fomos comprados pelo nosso Senhor, nós somos remidos por Ele, e hoje nós podemos ser participantes das regiões celestiais, podemos estar provando, irmãos, de tudo aquilo que é celestial. Irmãos, nós, no nosso viver, nós precisamos almejar ter um coração perseverante, um coração que prossegue, um coração que anda, um coração que busca a santificação, que busca se arrepender, que não ama o pecado, que não vira as costas para o Senhor. Nós precisamos demonstrar, irmãos, que tudo que o Senhor fez por nós, a salvação que vem do Senhor, irmãos, nada disso foi em vão. Foi para nós sermos santificados nele, para estarmos na sua presença, sermos transformados por ele. E aqui, versículo 15, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Mais uma vez aqui, irmãos, nós já vimos esse versículo lá em cima. Nós vimos no verso 11, e aqui ele repete. Então, nós vemos novamente, cuidado, não endureçais o vosso coração. Nós precisamos de um coração quebrantado. Apenas um coração quebrantado, ele não rejeita o Senhor, não rejeita aquilo que o Senhor tem feito. E, comentando também, esse versículo 17, irmãos, nós podemos, no versículo 16, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Irmãos, quando nós mantemos o nosso viver no pecado, e nós pecamos deliberadamente, irmãos, nós nos esquecemos completamente do nosso Senhor, nós não seguimos mais aquilo que o Senhor tem falado, nós endurecemos o nosso coração, nós perdemos, irmãos, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O povo aqui, irmãos, caiu no deserto. O povo que o Senhor livrou, que o Senhor libertou, que o Senhor deu uma provisão, caiu no deserto. E apenas Josué e Calebe, eles puderam entrar. E aqui também, irmãos, quando fala que os espias foram enviados para poder avistar a terra, e aí os espias voltam com aquele relato: existem gigantes e nós somos gafanhotos, nós não vamos prevalecer, vai ser difícil, não vai dar certo, os gigantes vão acabar com a gente, nós somos gafanhotos perto deles. Duas pessoas, Josué e Calebe ali, irmãos, eles olharam e disseram: se o Senhor estiver conosco, nós iremos prevalecer. Eia, subamos e possuamos. Vamos?
Não vamos parar. Se o Senhor se agradar de nós, nós iremos prevalecer. Irmãos, aqui mostrou que eles tiveram um coração diferente. Não foi um coração incrédulo, um coração descrente. Mas eles creram que tinha um Deus que era por eles. Um Deus que estava com eles. E Ele faria eles prevalecerem sobre aquela terra. E aí, para encerrar, irmãos, o povo aqui que caiu no deserto, que morreu no deserto, eles perderam ali uma Canaã terrena. Eles deixaram de entrar na terra, deixaram de entrar naquele descanso, naquela provisão vinda de Deus. E hoje, irmãos, quando nós endurecemos o nosso coração, nós não colhemos as bem-aventuranças que é estar no nosso Senhor. Nós não colhemos as bênçãos celestiais, aquilo que o Senhor preparou para nós nas alturas, aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós nos céus, aquilo que Ele reservou a todos nós. Nós perdemos, irmãos, de conhecer o Senhor, de estarmos no Senhor, de estarmos descansando nele. O sentimento desta noite é esse, irmãos, que o Senhor possa nos dar um coração que crê nas suas palavras, um coração que busca estar firmado nele, crendo nas suas palavras, um coração que busca, que almeja a presença do Senhor, e que nós possamos pedir ao Senhor que nos livre de todo engano, nos livre da incredulidade, e nos livre de sermos como o povo que caminhou, que viu o Senhor, mas pereceu no deserto. Irmãos, amém. O sentimento era esse. Senhor Deus, rogamos para que o Senhor transforme o nosso coração. Senhor, livra-nos de um coração endurecido, livra-nos de um coração rebelde, livra-nos de um coração totalmente amarrado e arraigado nas coisas desta terra. Senhor, um coração com raízes no pecado. Senhor, nós clamamos esta noite. Senhor, restaure o nosso coração. Senhor, amoleça o nosso coração. Senhor, leva-nos a crermos, Senhor. Nós precisamos crer em Ti, crer nas Tuas palavras, crer naquilo que o Senhor é. Senhor, nós não queremos ter um comportamento como o do povo, que caminhou, que viu o Senhor de perto, mas endureceu o coração. Senhor, livra-nos de estarmos com o coração endurecido. Rogamos, Senhor, por cada um de nós, rogamos pelos santos da Tua igreja, Senhor, para que todos nós tenhamos contato contigo, que todos nós confessemos os nossos pecados, nos voltemos ao Senhor, transforma-nos por completo. Senhor, transforma o nosso coração. Ó Senhor, aqui nessa epístola de Hebreus nós vemos advertências. Cuidado, não endureçais o vosso coração. Senhor, nós não queremos tapar os nossos ouvidos. Nós não queremos ter o nosso coração endurecido. Mas nós queremos crer, Senhor. Crer em Ti, Senhor. O Senhor é o verdadeiro caminho. O Senhor é a verdade. O Senhor é a vida. Queremos crer em Ti, Senhor. Transforma-nos esta noite. Senhor, e que esta palavra, Senhor, possa tocar os nossos corações. Senhor, e se há algo prendendo o nosso coração no pecado, Senhor, liberta-nos esta noite. Senhor, livra-nos das amarras do pecado. Senhor, e dá-nos um coração crente. Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Senhor Deus, nós também pedimos que o Senhor nos despeça em paz, leva-nos em segurança para os nossos lares. Senhor, muito obrigado pelo teu falar. Continua suprindo e abençoando este final de semana. Rogamos para que o Senhor possa encher as nossas reuniões com a tua presença. Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Uma boa noite a todos.